Bem, irmão, nesses últimos cultos o Senhor tem nos dado uma palavra concernente a ministérios e dons, para aqueles que estão participando dos cultos, que é de domingo pela manhã, que é domingo à noite. E nós entendemos que é um apelo por parte do Espírito Santo, que está nos levando a um despertamento espiritual para atuarmos na obra, atuarmos no reino. De tudo que já foi aqui pregado, celebrado, anunciado, uma verdade ficou aí guardada no coração, que no fundo é uma conclusão. Diga assim: eu aprendi que sou o ministro de Deus. Fale para alguém: você é um ministro ou uma ministra de Deus. Olha que coisa importante. Pastor, eu sou pastor agora? O Senhor me ordenou como pastor? Eu sou evangelista da Silva? Eu sou homem do reteté agora? Não. Nós já explicamos aqui que todos nós que pertencemos à igreja, que temos Jesus como Senhor e como Salvador, nós temos uma missão. Nós recebemos dons. Nós recebemos um ministério. Nós fomos vocacionados. Domingo passado, de manhã, foi uma mensagem, foi sobre os dons da graça, os dons de realização, os dons de operação. Lembra do serviço, do dar ânimo, do contribuir. E à noite falamos sobre os dons do Espírito. Mas hoje, fechando essa série de mensagens, nós voltaremos a falar sobre a questão de estarmos atentos ao ministério. Então diga assim: eu tenho um ministério. Minha pergunta para você é: o que você está fazendo com esse ministério? Tenho uma convicção de que alguns aqui já enterraram o ministério. Já pararam o ministério. É muita luta. É muito tribulation da vida. Meu Deus do céu. Eu sou incapaz, não consigo. Mas o teu ministério está aí. Não acontece somente aqui, nem somente na igreja que está no Brasil. Em toda parte do mundo, em toda a história da igreja, sempre existiram pessoas que receberam o ministério, mas não exerceram. E porque elas não exerceram, elas deixaram de cumprir uma missão que era exclusiva dela. Era ela que tinha que fazer. Não dá para você transferir. Ministério a gente não transfere. Diz: olha, eu agora não quero mais esse ministério que Deus me deu aqui, uma vocação, não estou dizendo de igreja local. Eu não quero mais ser pastor nunca mais na minha vida. Vou chamar fulano, vou impor, agora você vai ser pastor. Não é assim. Porque quem dá o dom, quem dá a chamada, quem chama, quem capacita é Deus. Então vamos para Colossenses. A Bíblia é tremenda. Tem uns versículos que surgem assim de repente na nossa caminhada. Colossenses 4, verso 16. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo uma carta. Diga aí, carta. Uma carta tremenda. Ela estava sendo escrita em uma prisão. E o Espírito Santo vai orientar Paulo a falar de uma maneira tão poderosa, vai ensiná-lo a orar, vai fazer com que ele fale sobre a sua vida ministerial, seus problemas, suas dificuldades. Ele vai indicar também aí palavras para famílias, ministério familiar, né, que todos nós temos na família. Mas, de repente, no final, quando ele já estava saudando a igreja em nome de outros que estavam perto dele, ele resolve tirar o foco da carta que era para a igreja e dirige para uma pessoa. Vamos nós? E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Lembra a igreja de Laodiceia, gente? Nem quente, nem frio. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia, que seria a carta escrita aos Éfesos. A igreja que estava em Efésios. Agora ele vai dizer: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua... Meu Deus, mas por que Paulo deu uma guinada? Ele estava mandando que a carta fosse lida em várias igrejas, tinha cópia, era um costume daquela igreja, na época, aliás, das igrejas da época, lerem as cartas de Paulo de forma audível, alta voz, juntava todo mundo e a carta era feita cópias e eram distribuídas. Mas ficou aí um registro, e esse registro chegou até este homem chamado, meu nome dele? O Arquipo, né? Vamos chamar aqui Arquipo.
Arquipo, tá? Tem uns que falam Arquipo. Vamos adotar como é o nome do homem, o nome do crente, o nome do ministro. Qual foi a ordem dele? Atentar para o ministério que ele tinha recebido e também para cumprir bem a tarefa dele. Agora coloca o tema aí. O tema é grande, mas eu vou resumir em 2 palavras. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora tu vai ser profeta. Ministério profético, você também já é profeta. Lembra que nós pregamos aqui? Fala aí com alguém. Ó, tu, Ezequiel. Atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Pastor, que resumão nós podemos fazer aí? É justamente isso. Preste atenção, viu? Diga aí, preste atenção. Agora sacode o ombro do teu irmão. Diga, preste atenção, viu? Ah, eu não tenho tarefa? Tem. Não tem ministério? Tem. E hoje, Deus está dizendo, você tem que atentar para o teu ministério. Mas você, além disso, você tem que cumprir bem a tarefa que Deus te deu. E cabe aqui uma pergunta para todos nós, inclusive eu. Estamos atentando para o nosso ministério? Estamos cumprindo bem a nossa tarefa? Cada um sabe qual é o ministério. Cada um sabe qual é a tarefa. A questão é, estamos de acordo com a palavra ou não? Te damos graças, Senhor, por esta carta tão preciosa de Paulo à igreja dos Colossenses. Te damos graça pela vida deste homem de Deus que lá estava. Tu és maravilhoso, Senhor. Fala conosco através desses minutos, em nome de Jesus. Amém. Volte ao seu lugar. Bem, eu quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Paulo. O Paulo chegou no final da sua caminhada neste mundo, um ministério muito precioso, um ministério muito atribulado, entre aspas, mas muito abençoado, perseguido, preso. Mas no final da sua caminhada, no final do seu exercício ministerial, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A carta era dirigida por Paulo com objetivos, com propósitos. A preocupação de Paulo com aquela igreja era concernente aos falsos ensinamentos, uma mistura de judaísmo com filosofias. Paulo, pelo que tudo indica, nunca foi a Colossos. Havia um campo de trabalho missionário que era constituído por 3 cidades. A cidade de Laodiceia, a cidade de Colossos e uma outra cidade chamada Hierápolis. Essas cidades distanciavam uma das outras 20 quilômetros. E você lendo a carta de Colossenses, você vai descobrir que o responsável pela obra era um homem chamado Epáfras. E aí eu perguntei, mas por que a carta não foi escrita para Epáfras? Por que Paulo não mandou Epáfras, não é, cumprir bem o ministério, a tarefa, ou atentar para o ministério? E eu comecei a indagar, Senhor, por que tu citaste este homem que parecia que era um desconhecido, um anônimo? E consultando a Bíblia, nós vamos descobrir que Arquipo, o Arquipo, né, era um homem de Deus. Filipenses, versículo 1 e versículo 2, nós vamos encontrar referência, a única referência que vai falar sobre a posição dele. Filemão 1 e 2. São versículos que vão falar acerca... achou? Pronto. Ele vai dizer assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que também é também nosso cooperador, versículo 2, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã, olha que nome bonito, Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas. Aí eu pergunto para você, quem era este homem, Arquipo? Era diga aí, companheiro de lutas. De quem? De Paulo. Então era alguém que estava na obra, alguém que estava guerreando, alguém que estava engajado, alguém que estava trabalhando, alguém que tinha ministério, alguém que tinha responsabilidade, alguém que estava fazendo a tarefa, alguém que estava atuante no dia a dia,
Mas, de repente, chega um recado para ele, ó, Paulo mandou dizer para você atentar para o teu ministério. E mais, para você agora cumprir bem a sua tarefa. Como é que deve ter ocorrido qual foi a reação, melhor dizendo, deste homem? Será que ele ficou assim, poxa, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo a obra de Deus de uma forma tão maravilhosa, e agora me aparece o apóstolo Paulo lá na prisão, dando essa ordem para mim? Qual seria o motivo? Era porque ele estava sendo relaxado? Não. Era porque ele não estava cumprindo bem a tarefa? Também não. Havia um propósito de Paulo para com ele, para que ele voltasse, né, a estar focado no seu ministério. E aqui eu quero colocar alguns pontos para que você possa entender melhor. A carta foi escrita para uma igreja. Na verdade, era desejo de Paulo que todos tivessem o exercício do seu ministério próspero, pleno, todos fossem atentos, todos pudessem cumprir uma tarefa. Ele destaca de forma individual uma pessoa. Não quer dizer que ele estava deixando de lado as demais pessoas. Nós, como igreja, nós também temos aí ministérios. Nós temos atuações. Eu estou diante de pessoas aqui que estão atuantes. Existem pessoas aqui que têm ministérios que aparecem. Quando a gente fala de ministérios, por exemplo, Deus concedeu uns para pastores, profetas, evangelistas, mestres e doutores, apóstolos. São ministérios que estão em evidência. Você vê quem é o pastor. O evangelista vai pregar, todo mundo vê. O que está ensinando está na frente de uma turma. Quando nós falamos dos ministérios, os dons que vêm lá, chamados dons do Espírito, profecia. Quem é que profetizou? Meu Deus, foi aquela varoa, foi aquele homem. Quem é que foi usado para interpretar línguas? Foi aquele outro. Quem é que orou com uma fé tremenda e o paralítico andou? Então são dons visíveis. Porém, existem os dons que não aparecem. Existem os talentos, os dons que Deus deu para alguns, que não aparecem. Por exemplo, quem é que vai saber quem contribuiu? Quem é que vai saber quem é que ontem estava aqui limpando a igreja? Quem é que vai lembrar de alguém, dizer assim, eita, aquele irmão muito usado em dar ânimo? Lembra? Exortação, ânimo. A gente nem sabe quem foi. Senhor, quem é que fez agora, está servindo lá na cozinha? Você nem sabe quem é. Quem é que está preparando agora o almoço? Quem é que hoje está escalado lá no Ministério das Crianças? Ministério Kids, abrindo mão deste culto, abrindo mão da palavra, para estar lidando com crianças, não brincando com elas, não levando elas de forma não séria. Então, são ministérios que não aparecem, mas que Deus está vendo a sua realização. Deus está vendo como aquela pessoa está exercendo seu ministério. O que não podemos concordar é deixar o ministério de lado. Deixar a nossa vocação para depois. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Se eu estou afim, eu vou fazer. Se eu não estiver afim, não vou fazer. E hoje, nós ouvimos muitas frases assim, não tenho tempo. Diga, eu não tenho tempo. Vamos evangelizar? Não tenho tempo. Vamos para a igreja hoje? Não tenho tempo. Vamos fazer casa de paz? Não tenho tempo. Vamos para o churrasco? Tenho tempo. Não é assim? Vamos passear? Tenho tempo. Então, Paulo estava conscientizando aquela igreja, falando de uma forma bem clara, atente. E fui ver lá no dicionário, né? Nos estudos, nos conceitos, para saber o que é essa palavra atente. E aí é o seguinte, no original grego, é ver, é discernir através do olho, do órgão da visão. Mas no sentido metafórico, é ver com os olhos da mente, é discernir mentalmente, é estar possuído de uma visão, ter o poder de ver, olhar, avistar, voltar a olhar para algo, considerar, citar, perceber, descobrir, voltar os pensamentos ou dirigir a mente para alguma coisa, contemplar, ponderar cuidadosamente e até mesmo a ideia de examinar. Então é você focar, dizer, eu tenho isso aqui. Eu tenho que estar atentado para aquilo que Deus me chamou a fazer. Eu tenho que estar pronto, disponível para o mestre.
Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma forma de ser. Entendemos que nós somos o corpo de Cristo. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, vai falar sobre isso em 1 carta aos Coríntios. Mas no fundo, a nossa tendência é às vezes querer ser uma coisa que nós não somos. Eu pergunto, a mão é importante para o corpo? Ela é muito útil? Se tirar minha mão aqui, como é que eu vou ficar? Vai dizer sem mão que não tem nada a ver. Vou ficar sem operação, sem realização. Como é que eu vou comer? Se eu tirar um pé, eu não vou andar mais corretamente. Ok? Se eu tirar os olhos, como é que meu corpo vai ser iluminado? Então, no fundo, todos os membros do corpo, eles são importantes. Mas a nossa tendência é comparar. Fulano tem um ministério melhor do que eu. Fulano tem um dom mais próspero do que o meu. E quando, na verdade, Deus nos chamou, nos deu ministério, nos deu dons, para nós ficarmos comparando um com o outro. Porque para o Espírito, todos nós somos importantes. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um ministério a exercer. Existe até um ministério, diga aí, do abraço. Alguém já recebeu, alguém já foi alvo desse ministério do abraço? Que alguém chega para você e te dá um abraço. Não é coisa horrorosa, não, coisa de menino, não. Mas esse abraço significa ânimo. Você chega para a pessoa e dá aquele abraço forte. Eu me lembro que eu estava atendendo um rapaz, um senhor, que a esposa chegou no gabinete pastoral e fez uma lista de tudo que ele não prestava. O homem é assim, o homem só, geralmente é assim. Meu Deus, cadê? Misericórdia, chama o homem aqui. Aí veio ele, pastor, baixinho, magrinho, um óculos bem grande, trabalhou muito conosco no encontro de casais. Eu dizia, rapaz, mas que história é essa? Pastor, a coisa está difícil lá em casa, eu estou para me separar. Aí eu dei conselho, abri a Bíblia, falei, perdoa, lá. E quando não tinha mais nada o que falar, eu disse, só tem um jeito agora. Eu vou dar um abraço nesse homem. Abracei, oramos, choramos. Vocês acreditam que passou dias, ele me procurou e disse, pastor, meu casamento foi salvo através do seu abraço. Eu estou falando para vocês aqui, compartilhando, ninguém soube. Isso é importante no reino Foi uma família que foi o quê? Restaurada. Uma vida que foi resgatada. Depois voltada na paz, na alegria. Então, eu não posso comparar um ministério de um com o outro. Não compete a mim. Todos são importantes para o corpo se mover, se locomover. Às vezes você faz coisas que você nem percebe. Tem gente aqui que é muito bom, né, de visitar. Tem graça. Não vai ficar lá 3 horas na casa da pessoa. Não vai querer chegar na hora do almoço, na hora da refeição. Não vai ser inconveniente. Não vai visitar a mulher sendo homem. Vai levar alguém do lado. Mas quando essa pessoa chega, que graça, que sabedoria, que simpatia, diz, poxa, eu quero que ele volte de novo. Ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. Então, vai dizer que atente, coloque o teu foco. Vamos para João, capítulo 4, verso 35. Jesus estava junto à mulher samaritana. Jesus tinha acabado de ganhá-la para o reino. Ela veio cheia de perguntas. Jesus falou de água viva, ela queria água viva. Jesus pergunta como é que estava ela diz, vai lá, chama o teu marido. Não tenho marido, Senhor. Jesus falou, falaste bem, você já teve 5 maridos, agora o que você está vivendo não é o teu marido, tu está uma vida irregular. Mas Jesus fala de verdadeiras adoradoras, ela fica encantada, tu és profeta. Enquanto isso, os apóstolos estavam fazendo lanche. Eles tinham que entrar em Samaria para fazer discípulos. Era comum, onde Jesus ia, os discípulos chegarem primeiro para anunciar que ele estava vindo. Eles iam para curar, falar. Era uma viagem cansativa, era necessário passar Samaria, sim. Mas, de repente, a mulher que tem um encontro com Jesus, ela sai, olha a missão que ela já entendeu. Ela disse, eu sou boa de falar, eu sou boa de comunicação. Ela sai de, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu encontrei o Messias, é ele, vamos embora lá para ele. Mas, de repente, Jesus chama os discípulos,
os apóstolos, em particular, o particular de Jesus é tremendo. Vocês não dizem ainda que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, olha aqui, por favor, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Há uma versão que diga assim, abram os olhos. Diga aí para mim. Fale para alguém. Fala para você mesmo. Fala para você, preste atenção, viu? O que tem de gente com olhos fechados. Irmãos, não dá mais para ficar de olhos fechados. Não dá mais para ficar de olhos fechados diante de pedidos de oração. Não dá para ficar de olhos fechados diante de que nós estamos assistindo aqui nas quarta-feiras. Pessoas caindo. E Jesus libertando. Não dá mais para ficar fechado, de olhos fechados, diante do mundo espiritual, diante das atuações satânicas malignas, de cadeias que Satanás está usando para prender vidas, de pessoas cegas, não de olho, mas de discernimento, de mente. Diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não pudesse entender, ver as boas obras. Então, a nossa missão, eu sei que nós todos queremos, entendemos e sabemos, há uma missão geral. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Portanto, ide, fazer discípulo de todo. Todo mundo sabe disso. É algo geral que nós não fazemos. Estou falando a verdade. Meu Deus, como é que eu vou falar? Que vergonha. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. Olha que palavra. Não é a natureza de tímido. É a timidez diante de uma ação. Diante de uma missão. Você se recolhe, você se dá marcha ré. Mas existe também o chamado específico. Todo mundo aqui tem dom, talento, tem coisa boa. Sabe agir, sabe trabalhar, sabe fazer, sabe acontecer. Eu estou me lembrando aqui de 2 exemplos. Lembra de Dorcas? Uma senhora citada lá em Atos, capítulo 9, que dava esmolas, costurava, costurava. Imagina costurar naquela época. Não tinha isso aqui, não. Tinha que ser um negócio assim, sei lá como é que era, bem, bem rude. Mas diz que ela vai falecer, morre. Aí a notícia chega até Pedro. E Pedro vem e diz que ela foi colocada num quarto alto. E Pedro vai entrar, então, para orar para Jesus ressuscitar. E a ressurreição vai ocorrer. Mas antes, diz que chegavam as pessoas e mostravam, olha aqui que ela fez. Olha os vestidos que foram feitos. Será que ajudar os pobres e as viúvas também não é uma vocação? Teve uma irmã que falou assim, pastor, eu sou muito coração aberto, mão aberta. Pediu para mim, eu entrego. Eu disse, aleluia. Mas só tem uma coisa, vigia, crente. A Bíblia diz para sermos simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então a gente tem que saber como ajudar, como fazer. Por exemplo, aqui, quando chega alguém pedindo dinheiro, quero um dinheiro. Para quê? Para comer? Peraí, vamos ver se tem alguma coisa aqui na despensa. Não tem? Vamos ali. Toma aqui seu prato de comida. Porque nós não sabemos para que ele quer esse dinheiro. Não estou dizendo que a gente não vai ajudar com dinheiro. Mas vamos lá, tem gente que gosta de ação social. Gosta de trazer aquilo. Falar nisso, nós estamos devedores. De sexta, todo mundo esquece de trazer um mantimento. Famílias que batem aqui a porta. Isso é obra de Deus. Lembra que Jesus, no sermão de Mateus 25, profético, ele diz assim, quando me viste nu, a pergunta é, né? Quando te viste nu, e me deste de vestir, com fome, e me deste de comer. Aí Jesus dá a resposta. Então, mostrando para vocês que nós temos que estar focados no nosso ministério. Vamos pensar aqui, pessoas que cantam, pessoas que tocam na música. Eu já conheci um músico que ele começava a tocar, ele descia do púlpito, não sei se você lembra disso, ele tocava assim, e é uma graça. As pessoas começavam a se quebrantar. E depois do toque espiritual dele, ali, da canção, ele orava e Jesus curava.
Ele entendia que a chamada dele era para ser um tangedor de Jesus. Ele não podia ocultar esse talento. Tem pessoas que são aptas, boas, né? Para falar, para anunciar, para pregar, para ajudar, para servir. Tem iniciativa o tempo todo. E Paulo está dizendo, atenta para o teu ministério. Eu não sei qual era o ministério desse homem aí. Ele não era o líder da igreja. E alguns falam que ele era até parente lá de Filemão, era filho de Filemão. Não tem provas, a Bíblia só cita isso aí. Mas ele estava em um ambiente bem familiar, ele estava fazendo a obra de Deus. Mas, contudo, ele era um lutador. Diga aí, lutas. Quem é que ama lutas? Eu amo lutas. Eu amo lutar na obra. É assim? Que bom, Satanás preparou mais uma emboscada. Senhor, uma perseguiçãozinha faz bem. Irmãos, tem hora que o vendaval é forte. Eu estou no vendaval, nós estamos. Senhor, sabe o que você disse? Senhor, aqui, está tendo ataque. Ali, aqui, acolá. Se você quer ter esse título, companheiro de lutas, você vai ter que ter. Vou lá repetir. Se você quer ser considerado esse irmão amado em Cristo, que está representando cada um de nós, ser chamado de companheiro de lutas, você vai ter que enfrentar. Mas nas lutas, você está sozinho? Quem é que vai te dar vitória? Existe vitória sem lutas? E depois da luta, o que a gente faz? Uhul! A gente passa a conhecer melhor o Senhor. Então são fases que nós enfrentamos. Porém, nós não podemos perder o nosso foco. Temos que estar atentos. Dizendo, Senhor, Tu estás comigo. Vamos lá. Existem uns que semeiam. Mas existem outros que colhem. Quem semeia, nos diz, semeei. Vai dar fruto. Se deixar o fruto lá, vai terminar morrendo, esquecendo. Vai crescer árvore. Mas sempre vai precisar alguém para colher. Então nós temos que entender que o trabalho de Deus, que a obra de Deus é feita sempre de forma coletiva. Em que todos nós somos importantes nesse trabalho. Vamos para Lucas, capítulo 10, versículo de número 25 ao versículo 37. Aí aparece a questão da religiosidade. Religiosidade não é ministério. Religiosidade é formalidade. É formatação. É cadeia. A pessoa fica presa. Faz isso, não faz aquilo e não consegue atuar. Olha o que Jesus fala, através de uma parábola. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Vamos parar só um pouquinho. Quem é o meu próximo? Tua esposa é o teu próximo? Teu pai é teu próximo? Teu filho é teu próximo? Como é que você está tratando teu filho? Será que o ministério de serviço tem que ser uma realidade na nossa casa? Já pensou, filho, vai jogar o lixo fora. Esta não é minha chamada. Menina, vai lavar a louça. Não posso para quebrar minhas unhas. Marido, me dá uma grana para eu ir no salão de beleza. Tá difícil demais essa situação aqui. Tu vigia. Senta lá e faça suas unhas sozinho. Nem dá uma palavra mais amena. Ou aquelas mulheres nervosas. Não existe mulheres nervosas no Acha. Aqui é a única igreja que as mulheres não são nervosas. Né? São calminhas, dancinhas, boazinhas. Aleluia. Mas aquela mulher diz assim, não, hoje não. Você me tratou muito mal. Esse negócio de vamos ver lua de mel hoje não. Não tem nada. Então, a gente às vezes não exerce o ministério do serviço na casa. Ou a prioridade, às vezes, a gente pensa para nós, né? Tudo tem que ser eu, gira em torno de mim. Não sei se eu já falei aqui de um irmão que sempre colocava ele no centro. Era ele, a esposa e o filho.
ganhava o salário, ia para o shopping comprar cueca, meia, calça. E a mulher dizia, e eu? E o filho, eu também. Olha que e crente na igreja. Então, nós não podemos esquecer, e Paulo vai falar sobre isso, vós, maridos, coabitai com elas, com Pedro, aliás, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais forte. Mas ele diz, nessa mesma carta de Colossenses, ele diz assim, não provoqueis a ira nela. Porque muitas vezes as mulheres ficam iradas por causa do marido. Futuca, não vou chamar você de onça não, mas com vara curta. Então, filhos, meu Deus, irmãos, criar filhos hoje está muito difícil, sim ou não? Ele é o teu próximo? É. Como criar um filho adolescente hoje? Já viram como é que está a escola? É trans, é bi, é homo, é tudo. O adolescente, quando começa a crescer, abre uma cortina diante dele. Tem tanta coisa nova, tem drogas, tem rock pesado, tem não sei lá o quê, tem sexo. E aí? Você vai conversar com seu filho? Você vai falar com ele? Ah, não posso. Ou então vai dar um passeio com ele no shopping. Adolescente gosta de dinheiro. Quem aqui gosta de dinheiro aqui? Igual Ezequiel. Adolescente gosta, irmãos? Aí você dá R$5 para ele. Ele vai fazer o quê? Só isso? Ele quer pelo menos de 50 para cima. Aí o menino está lá dormindo, tarde da noite. Vai acordar. Tem dia que adolescente acorda cedo. Mas tem dia que ele quer dormir até meio-dia. Vou usar uma palavra aqui feia, tá? Acorda, vagabundo. O que é isso? Você já foi adolescente. Olha só. Jesus então vai dizer, quem é o meu próximo? Ah, Jesus vai trazer uma parábola. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era o lugar geralmente dos religiosos, sacerdotes, moravam ali perto de Jerusalém. E caiu nas mãos de alguns ladrões, e este, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo. Quem é que estava descendo, gente? Sacerdote, era o religioso. Caminho, o mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo um levita, né? O do altar, dos louvores, do sacrifício. Descia por aquele lugar e vendo o pastor de largo. Certo samaritano, que era discriminado, rejeitado, abandonado, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aí Jesus volta. Né? Aí já é outra parábola. Jesus, quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Existe próximo no nosso trabalho? Existe próximo na nossa vizinhança? Existe próximo dentro da nossa casa? Existe próximo na igreja? Sim. Então, quando ele diz aqui, atente, olhe, para. Atos 26, verso 19. Já vou já começar aqui a concluir, tá? Atos 26, 19. Paulo, diante de um rei que estava condenando e julgando, ele vai dizer assim, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Paulo se converte no caminho de Damasco, perde a visão. Ananias recebe uma revelação para recebê-lo. Ele estava numa rua. Este é para mim um vaso valoroso, um instrumento meu. E aí temor, e agora vamos perseguir a igreja. E Paulo, então, quando começou a caminhar novamente, ele entendia que agora ele tinha uma missão, um ministério. E ele vai fazer o ministério de uma forma tão prosperar tanto a obra de Deus, e que ele vai ser levado até os tribunais. Já pensou, você estaria disposto a isso? E quando ele chega diante desse rei, ele diz, ó Senhor, ó rei, Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, ele sabia, ele estava enxergando, ele enxergava a sua missão. Ele sabia qual era a graça que estava sobre ele
para fazer a obra. E aqui eu vou apresentar agora o segundo ponto. Atente para o ministério. O ministério aqui é serviço. Diga aí, serviço. Eu pergunto, Jesus deu exemplo do que é serviço? Serviço que Jesus estava fazendo, lavando os pés, ele estava colocando foco nele? Ou foco nos apóstolos? Com toda sinceridade, nele ou nos apóstolos? Por quê? Ele era filho de Deus, o Messias. Ele veio com uma missão, se humilhou até a forma de homem. Na hora derradeira dele, o desejo dele era salvar a humanidade. Mas ele queria deixar como legado os mesmos ensinamentos, né? Voltar aos ensinamentos passados, era uma aula de recuperação, tendo-o como próprio exemplo. Não sei se vocês lembram quando Tiago e André procuraram Jesus para perguntar a Jesus se Jesus poderia, no reino dele, colocá-los sentados, uma à direita, outra à esquerda. Interessante que eles pegam, não tenho tempo para ler aqui, eles pedem o seguinte: Senhor, nós queremos pedir uma coisa para o Senhor, mas o Senhor vai atender, ok? Olha que coisa na cabeça. Eu vou pedir uma coisa para alguém, já digo, sem você saber, atende meu pedido. Senhor, no teu reino, porque eles pensavam que o reino era um reino terrestre, em que o Messias ia assumir tudo, ia libertar Judá. Confundiram tudo. E não era um reino espiritual. Aí Jesus pergunta, vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Aí é sofrimento. Não, podemos sim. Inclusive, Tiago vai ser o primeiro mártir, né? Vai morrer. Porém, Jesus estava dizendo para eles, vocês não vão poder, porque não compete a mim escolher. Porque eles pensavam que na questão da chamada, na questão do ministério, era algo de status. Eu vou aparecer. Eu vou estar surgindo. Aí aparece diaconia, que é ser servo. Então, quando Jesus lava os pés dos seus apóstolos, Jesus estava falando assim, olha, o foco não sou eu. O foco é vocês. Vocês são muito importantes para mim. Eu quero que vocês experimentem o meu reino. Vocês experimentem uma nova forma de ser. Vocês agora entendam que quem é o maior não é o que serve. Ele dizia lá, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então, o ministério não é, irmãos, um status. Eu sou o pastor. Eu me lembro que eu fui, uma vez, chamado a atenção, e me disseram assim, você se rebaixa muito. Você desce muito da sua posição. Eu levei um susto, porque era pastor. E eu sempre fui desse jeito aí, de estar misturado, misturado todo mundo. Vou para lá, abraço, e falo. Eu disse, Senhor, olha que ele entrou em mim. Disse, Senhor, que isso? Não estou entendendo nada. Como eu consumo me rebaixar? Não existe esse negócio de rebaixar ou crescer, quem é maior. Me lembro de uma outra vez, que era o meu aniversário. Resolveram fazer a classe, uma festa depois da aula. Aí tinha um irmão que eu nunca tinha visto na minha vida, aquele irmão. Ele estava lá. Aí na hora que foi eu cumprimentar, eu parei e dei atenção total para aquele irmão. Conversei, ele falou da família, papapá. O tempo passou e aquele irmão me procurou, não sou melhor do que ninguém não. Ele disse, pastor, que coisa. Eu fiquei naquela igreja por causa do senhor. Eu disse, mas por quê? Porque o senhor me deu atenção. Você me deu o seu tempo. Você podia estar lá sentado, parabéns para você nesta data querida, isso e aquilo, mas o senhor parou para me ouvir. Ministério é serviço. A tarefa que Deus te deu é servir. Você não vai ser diminuído em nada. Que ele cresça e que eu diminua. O servo sempre estará disposto a querer o bem-estar da pessoa que ele está servindo. Você vai fazer de tudo para aquela pessoa ter alegria, prazer, felicidade. Não, Senhor, eu vou ser um instrumento de bênção na vida daquela pessoa. Custe o que custar. Eu vou estar lá até o final dela. Isso chama-se ministério. Diz mais, você recebeu de quem? De quem ele recebeu? De quem você recebeu o ministério? Do Senhor, diga, de Jesus. De Jesus. Quem é que deu esse ministério para a gente? Jesus. Jesus chega e deu de uma forma tão preciosa. Não tenho tempo mais para desenvolver isso aqui. Mas eu termino dizendo para você que Paulo diz assim, ó, cumpra bem a sua tarefa. Diga tarefa. Você tem tarefa? Você sabe quais são a sua tarefa?
Você já fez uma lista das suas tarefas? Dever de casa, para hoje à tarde. Essa tarefa, ele diz, tem que ser cumprida. E aí tem dois aspectos. Eu vou falar um primeiro. Quando fala, tem algumas versões que falam negligencie, né? Tem Paulo escrevendo a Timóteo, fala que ele estava negligenciando o ministério. Significa, não vou fazer, não faço, não faço, não faço. Sabe aquela expressão que alguém já ouviu? Deus vai pesar a mão sobre você. Alguém já ouviu isso? Não é pelo amor, você vem pela dor. Aí o crente fica apavorado. E agora, o que eu vou fazer? Vou começar a cantar, vou começar a louvar, vou começar... Esse não é meu Deus. Meu Deus é Deus de misericórdia, compassivo. Ele pode me levar a uma reflexão para entender o que onde eu estou errado. Você está errado aqui. Mas existe a segunda forma de negligenciar, não cumprir a tarefa. Sabe o que é? Fazer relaxadamente. De qualquer forma. Para Deus, qualquer coisa serve. Vamos lá, vai embora assim. Deixa eu terminar. Libertação. Esse ministério é bonito? Gente, lidar com o cão? Lidar com os demônios? Você conhece alguém que gosta disso? Eu conheço. Tem gente que diz, não, esse é meu ministério. Pode me chamar que eu vou lá. Tem discernimento. Mas essa pessoa, ela geralmente faz, as pessoas que têm essa vocação, é uma classe, entre aspas, né, bem específica, elas têm por objetivo, antes de fazer qualquer trabalho de libertação, jejuar e orar. Porque se não for com jejum e oração, existem certas castas de demônios que a pessoa vai passar o quê? Vergonha. Concluo. Deus está falando muito conosco aqui. Cada mensagem de forma tão simples, mexeu tudo aqui. Mas palavra de Deus. Deus está levantando haja para exercer ministérios que foram dados. E esta igreja precisa que você ocupe, atente, fique focado no teu ministério, mas também que você venha cumprir a tarefa que Deus te deu. Temos ministérios específicos aqui na igreja. Ok? Tem ministérios que a gente não consegue exercer. Trabalhar com criança é legal? Todo mundo tem chamado para trabalhar com criança? Vou fazer uma célula de criança. Criança, fica aí. Fica aí no quarto. Pintando e bordando, quebrando tudo. Agora, se eu tenho a chamada, eu vou levar uma aula, eu vou levar material didático, eu vou compartilhar com aquelas crianças. Esporte, cadê Raul? Nós começamos esporte aqui, irmãos. Jiu-jitsu. Eu disse... Primeiro dia... Tu é muito conhecido aqui na ilha, glória a Deus, porque tu veio por baixo, aleluia. Resultado, não fizemos nenhuma divulgação. Disse, Raul, como é que vai ter aula? O Humberto também está junto aí. Falei, como é que vocês vão fazer aula? Nós não anunciamos na igreja. Não, pastor, deixa com a gente. Aí nós estávamos lá na Barra, tem câmera aqui, eu falei, vou ver o que está acontecendo lá na igreja. Tá Raul, sei lá quantas pessoas tinham? Sei lá, um monte de que monte é esse nome? De faixa, não sei lá o quê, e tá aqui. Mas sabe como é que começa esse trabalho? Eles reúnem-se, oram, abençoam, tem um devocional, depois no final tem louvor, tem luta, telecat, sei lá, telecat é de 1900 antigamente, Jesus misericórdia da minha vida, né? Mas no final, ora de novo. Irmãos, uma porta foi aberta para nós evangelizarmos este povo. Então eu digo para você o seguinte, nós estamos no ano das portas abertas. E todas as portas abertas têm novidades. Tem coisas novas para acontecer. Coisas novas para Deus fazer. Que você entenda que você faz parte do corpo de Cristo. Não digo nem haja, você faz parte do corpo de Cristo. Mas que um dia você vai ter que prestar conta da tua tarefa, do teu ministério. Manifesta será a obra de cada um. Vai ser provada no fogo, se é ouro, se é prata, se é feno, madeira. E o que nós queremos entender é que é isso, nós fazemos por amor, por graça. Mas a misericórdia do Senhor é tremenda, que Ele vai nos galardoar, Ele vai nos presentear. Vai dizer, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Por favor, diga, eu tenho um ministério
Eu tenho que estar focado no meu ministério. Porém, eu tenho que cumprir bem a minha. Aleluia. Podemos terminar. Não sei se eu passei alguns minutos aí. Esse relógio está adiantado. Que horas tem aí, gente?